E aí pessoal, Marcos Lissotti aqui e hoje a gente vai falar do tal de Style Components, que é a ferramenta que a gente vai usar para estilizar o front e é o que vai empoderar a gente como desenvolvedor front-end. Então vamos pro código. Então pessoal, dando sequência à aula no caso do Style Components, que é o que a gente vai falar hoje, então vocês já podem entrar na pasta do projeto de vocês e abrir o Git Bash para abrir o VS Code, certo? Code ponto. Já deixo o VS Code no projeto aberto. E o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai criar essa telinha aqui. Aqui tem alguns componentes, no caso tem um componente de cardzinho, esse mais branco com uma imagem, esse roxinho sem imagem. A gente vai criar esse componente e essa telinha utilizando o Style de Components para ficar mais claro para a gente como que funciona. Vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer é deletar esse header aqui que a gente não vai utilizar mais. Foi só como exemplo. Beleza. Posteriormente, a gente precisa criar um estilo global, né, para essa aplicação. No caso, eu vou criar um arquivinho chamado styles.js. Ó. O som do cara é bom. Vamos lá. E uma das coisas que a gente vai precisar fazer é instalar o Style Components com npm install. Então vocês abram a pasta do projeto de vocês, cliquem com o botão direito, abram um git bash, certo? E vocês vão rodar o comando npm install styled components. Daí aguarde um tempinho, eu vou cortar aqui até terminar a instalação e já volto. Se caso der algum problema na instalação de vocês, tenta rodar um npm install para instalar todas as dependências, para ver se não tem algum problema com as dependências, por ter ficado parado o projeto ou por ter mexido sem querer em alguma coisa. Daí roda o npm install, nome da biblioteca, no caso Style de Components. Beleza, Style de Components instalados, confere aqui, olha, instaladinho, versão 5 aqui. Beleza, o que a gente vai fazer agora é criar um arquivo chamado styles, que é para fazer a configuração global do CSS da aplicação. Então a gente vai precisar importar o create global style do style de components. O que a gente faz? Import chaves para aparecer aqui a importação do style de components from style de components, ponto e vírgula. E aqui, se a gente começar a digitar Create Global Style, já vai aparecer para autocompletar, certo? Pode continuar. Daí a gente vai fazer uma exportação aqui dele. Export default Create Global Style, crase. Esse é o formato do Style de Components, no caso, para colocar CSS dentro. Daí a gente coloca aqui tudo. Daí, que é a DOM inteira, né? Margem 0. Padding 0, para tirar o margem e o padding da página. Outra coisa que a gente pode fazer aqui. Antes de tudo, vamos já ir rodando a aplicação. Beleza, daí se a gente vir aqui dar um npm run start, já vai rodar a nossa aplicação, beleza? Daí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar um background que vai ser igual ao do nosso design aqui. Se a gente clicar aqui nessa tela roxa e for em Inspect, aqui ó, Inspect, vai aparecer aqui embaixo todo o CSS do que está selecionado. No caso a gente só quer o background. Aqui esses width e height não precisa no momento. A gente só quer o background aqui, certo? Pode apagar, colocar. Que é assim, o design vai ter todo o CSS. A gente vai ter que ajustar algumas coisas geralmente, mas a princípio tudo que você copiar e colar aqui já vai ficar muito semelhante ao design, por causa do CSS que ele gera lá também. Beleza? Se a gente for lá conferir agora como que tá com um errinho aqui, porque não está encontrando o header, a gente tem que tirar aqui o header da importação, certo? Tiro o header aqui de baixo também.
Beleza, vamos ver. Sucesso. Ah, tá. Aqui no nosso style, aqui eu vou chamar de style, não styled, nome errado, é styles.js. E beleza, o que a gente faz para pegar essa estilização lá no nosso app? A gente vai importar na app, vamos lá, import global style from, a gente vai importar daquele arquivo styles.js que a gente criou, que é o arquivo de CSS global, beleza? Pode colocar um ponto styles aqui e para funcionar, o que a gente tem que fazer? Deixa eu mudar isso aqui para fragment, para ficar mais bonitinho, mais legível. E o que a gente vai fazer daí? A gente vai importar esse global style dentro da renderização aqui, dentro desse app, certo? Daí tudo que a gente colocar aqui, por exemplo, os cards que a gente criar e tal, sempre deixa por último o global style, certo? Aqui dentro da app, sempre dentro da app. Vamos lá ver se pegou a nossa estilização. Beleza, já pegou. Se você apertar o F12, vai abrir aqui o DevTools, certo? E clicar nesse íconezinho de celular, né? Nesse toggle device toolbar aqui, ou Ctrl Shift M igual tá ali, vai aparecer aqui o responsivo, né? Vai estar assim para vocês. Daí o que vocês vão fazer? Seleciona aqui no seu dispositivo iPhone X, para ficar parecido com um dispositivo móvel, para vocês observarem. Beleza? Já está com a corzinha, igual o design. Agora o que a gente vai fazer é criar os cards. Então o que a gente vai precisar fazer para criar os cards? Primeiramente, criar um componente. Daí esse componente vai se chamar card, mas vamos criar aqui como uma pasta. Pasta card. Daí dentro dela a gente vai criar, que nem a gente fez naquele componente de exemplo, o index.jsx e o styles.js. Beleza? Aqui a gente vai criar um componente funcional. Export default. A primeira coisa, importa React from React. Beleza? Agora a gente vai criar aqui um componente funcional. Export default para exportar o componente. Function, porque é uma função. O nome dele vai ser card. Abre, fecha parênteses e abre, fecha chaves. Beleza. Aqui a gente precisa colocar o return para renderizar alguma coisa. Vou colocar um fragment aqui para renderizar uma div. Beleza, a gente colocar qualquer coisa aqui, teste. E chamar esse card lá no nosso app, vamos colocar embaixo desses, dentro desse app aqui mesmo, para testar. E dar uma olhadinha, tem que importar, não se esqueçam de importar também o card, import card from, lá da pasta components, card, ponto vírgula, não precisa pôr ponto e vírgula, beleza? Eu coloco porque eu já estou acostumado, mas no JavaScript você não é obrigatório, não é obrigado a colocar ponto e vírgula no código. Beleza? Vamos ver como que ficou. Já apareceu o teste aqui. Beleza, mas o que a gente precisa fazer para ficar parecido com esse cardzinho do design? Então vamos lá. Vamos começar pela estilização desse card aqui. Primeira coisa, ele tem uma div aqui, certo? Então, no style de components, o que a gente pode fazer? A gente pode, para utilizar ele, criar o arquivo styles.js, por exemplo, e importar esse arquivo styles aqui no nosso arquivo index, que é o index.jsx do componente, para pegar a estilização que a gente vai estar criando, beleza?
E aí o que a gente pode fazer? A gente vai importar, quando criar os componentes lá no nosso arquivo styles.js, aqui para dentro. Só vou deixar criado, mas a gente tem que criar o componente primeiro. Vamos lá. Styles. Eita. Ponto styles. Aí. Deixa criado aqui. E enquanto isso, vamos aqui. No arquivo styles.js, a gente vai importar o styled from styled components, que é o que vai ser usado para criar, para usar a estilização, usar os componentes da DOM dentro do styled components. É o padrão do styled components para chamar, vou mostrar para vocês, chamar uma div ou chamar um H1, chamar elementos do HTML para estilizar. Por exemplo, a gente vai começar criando um container que vai englobar todos os nossos itens do card, por exemplo, o textinho, a imagem. Então o que a gente vai fazer? Criar aqui um container, export const container igual a styled. Daí o que acontece? No styled, a gente pode ver, ó, quando dá um ponto, vai ter todas as tags do HTML. Por exemplo, eu tenho aqui um H1, uma div. No caso, a gente vai utilizar a div. Daí, crase, vírgula. Daí, dentro do crase, a gente vai fazer a estilização do CSS. Por exemplo, a gente quer que ele tenha um tamanho. Daí a gente vai pegar aqui no design o tamanho dele, por exemplo, que é esse width e height, e jogar aqui para dentro. Vocês vão ver como vai ficar bem parecido já. E também a corzinha dele, dá dois cliques aqui já vai aparecer. Ó, tem a cor, o box shadow e esse border radius aqui. Se vocês copiar aqui para dentro, vamos lá. Identar aqui com tab. Ainda nada. Porque a gente não importou o container dentro do index. Vamos lá. Daí aqui a gente vai chamar aquele container que a gente criou e vai substituir por esse fragment aqui. Tá. Certo, agora se a gente observar, voilá, mágica, já está nosso cardzinho com a estrutura que está no design, beleza? Só que se vocês observarem, a gente tem no nosso design um texto com um bold, né, e uma imagem. Como que a gente faz para colocar esses conteúdos ali dentro, beleza? A gente vai criar aqui primeiro um parágrafo, para colocar aquele texto. Se você vir aqui no texto e copiar, ó, tem aqui do lado, no canto direito, você pode clicar em cima e ele copia. Copy to clipboard, ou só clique em copy aqui e pode copiar o texto aqui para dentro. Certo? Vamos separar esse título por outro por outro parágrafo. Beleza, se a gente for observar já está pegando. Se a gente for no styles, do styles.js global aqui da aplicação, na source, o que a gente vai precisar fazer para arrumar aquelas letrinhas que está fora do card? A gente vai ter que colocar aqui que o body, que o body e o ID root, que fica lá na nossa index HTML da public, vão ter um max width 100%. E para os cards ficarem centralizados, a gente vai colocar um display flex. Tá? E um flex direction column, para eles ficarem em coluna. Também um align itens para centralizar os nossos cards. Vamos dar uma olhada como que ficou.
Ele já está centralizado, mas não está dentro do cardzinho. Por quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, resolvido. Então, pessoal, o background coloca dentro do bag e do ID root também, não em tudo aqui. Aqui só tira o margin e o padding, certo? Daí, como vocês podem ver, já está bonitinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma imagem aqui. IMG. Opa. SRC, que é a fonte da imagem. No caso, vocês vão baixar a imagem que está aqui na descrição, está no Google Drive. Então, o que eu vou fazer para colocar a imagem aqui? Eu vou acessar o link, vou baixar a imagem que eu vou deixar disponível para vocês. Se eu clicar aqui em baixar, vai cair na minha pastinha de downloads. Posso abrir no local da pasta, certo? Se eu pegar isso aqui, copiar, e ir lá na minha pastinha do projeto, e daí vocês vão colocar dentro de public, e pode soltar aqui em public para usar lá no nosso código. Só colocar image.jpg. A princípio já vai aparecer aqui, ó. Ela apareceu, só que ela tá grandona, ó. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai no design, selecionar ela aqui, pegar o tamanho dela em width aqui, certo? A gente vai nos estilos dela e toda IMG vai ter um width de 104 pixels. Se a gente for aqui, pronto, já caiu para baixo. Como que a gente vai resolver aquele problema? Primeiro, vamos colocar todos esses textos e a imagem dentro de uma div. Vou fechar a div aqui embaixo. Certo? Deixa eu só identar aqui, ficar mais bonitinho. Beleza. Daí essa div, eu vou dar o nome para ela de card wrapper. Só que, claro, toda vez que você for chamar o nome de uma classe, coloca. Toda vez que você for chamar o nome de uma classe no React, em vez de ser class igual no HTML, você chama de class name. Então, daí você pega esse nome da classe e coloca dentro do class name, certo? Beleza. E como que a gente faz para fazer os textos ficar um do lado do outro junto com a imagem, certo? A gente vem aqui no container, né? Daí o que a gente vai fazer? Dentro do container, se achar uma classe chamada card wrapper, né? Card-wrapper, vai colocar o que aqui dentro? A gente vai primeiro colocar um displayFlex. Flex. Daí, a partir disso, já vai, ó, eles já caíram, certo? Ficaram um do lado do outro. E outra coisa que a gente vai precisar fazer para fazer o título do texto e a descrição ficar embaixo, lá no nosso index.jsx a gente precisa englobar os parágrafos com uma div. Por causa do displayFlex que está no card wrapper, no caso. Beleza, dá uma indentada aqui. Aí. Pronto, tá quase ficando com a carinha, né? A próxima coisa que a gente vai fazer é deixar esses textos mais parecido com o do design, né? Tem que ficar assim. Então vamos lá, a gente pega aqui, a gente vai pegar font family, todo P dentro de container, vai ter um font family roboto e font bold, font size e line height e a corzinha mais cinza.
dar uma indentada. Vocês viram que eu tô só copiando e colando ali, né? A única coisa que eu vou acertando é o display flex, basicamente. Vamos lá. Beleza, já ficou com a cor. Vou tirar esse bold aqui. Vocês já vão ver o porquê. Beleza. Daí o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma classe dentro dos P's que vai se chamar title. Todo P que tiver uma class name chamado title, eu vou querer o font bold. Font height, 2 pontos bold. Para ficar em negrito. Daí a gente precisa colocar lá no JSX a class name no título, chamado title. Ó, já pegou. Outra coisa que a gente precisa fazer é dar o espaçamento. Deixa eu dar uma olhada aqui. É de 16 de cada lado. Daí se a gente for no nosso card wrapper, colocar aqui um padding 0.16px, o que significa? Que é 0 top, 0 down, 0 em cima, 0 embaixo, e 16 pixels à esquerda e à direita do padding, né? Que é o espaçamento interno. Beleza, daí se a gente der uma olhada aqui no código, já pegou o espaçamento. Tá quase com a carinha já do design, se a gente dar uma olhada. Vamos só colocar... Eita! Vamos só colocar o espaçamento, que aqui, se eu não me engano, é 32, isso. Espaçamento em cima. Vou colocar no container. Vou colocar um margem top 32 pixels. Beleza? Vamos dar uma olhada. Já pegou, certo? E beleza. Agora o que a gente pode fazer para testar esses cards, certo? Se a gente vir aqui, por exemplo, vocês vão ver o que é a ideia do componente. A gente vir aqui e copiar vários cards, ó, vocês vão ver que já replicou o mesmo card chamando várias vezes. Mas como que a gente faz para fazer esse card roxinho aqui? Tem algumas formas. A primeira forma é a gente vindo aqui na pasta e criando, por exemplo, um componente novo, name, por exemplo, tipo com o nome que a gente queira. E criando um componente novo. Mas o que eu recomendo vocês fazerem nesse caso? É adicionar por prop, alterar os estilos do componente utilizando ele mesmo. Quer ver? Vamos lá então. O que a gente pode fazer? Aqui no componente a gente vai receber um carinha chamado... Pode ser... Como vai ser um card? Então vamos dar um nome para uma propriedade que represente o card roxo. Então vamos... Purple card. Certo? Aqui, nesse caso, por não ter colocado nenhum valor, por exemplo, uma string, colocar um valor aqui, ele vai pegar. Mas como eu estou passando só isso, então, a princípio, ele vai subentender que é um booleano. Quando ele é preenchido fora, vocês vão ver o porquê. Ele vira meio que um booleano. Ou vem um define, se não vir nada. Beleza? Daí, o que a gente vai fazer? Pegar esse purple e vai passar para dentro do container, que está lá no nosso style de components. Se a gente vir aqui nos styles, né, a gente pode vir em card, e aqui, o que a gente vai fazer? Basicamente, cifrão, chaves, para dizer que você vai executar um JavaScript dentro dessa sintaxe do style de components aqui, dentro do CSS. Então, a gente vai colocar aqui, vai receber props, uma arrow function aqui, arrow function, e o que a gente vai precisar para utilizar esse props? Passo props ponto purple card. Se purple card existir, se for verdadeiro, ele vai executar o e comercial, né? Se ele existir, então faça o que vem na frente. No caso, eu vou importar do style de components um outro carinha chamado CSS, que basicamente faz com que a gente possa injetar CSS dentro do JavaScript. Assim, ó, dessa forma. Assim, aqui CSS, classes. Opa, um a mais. Beleza.
Aqui a gente já pode colocar, por exemplo, o background. No nosso caso vai ser o background roxinho. Você vem aqui no canto direito, pega o background. Vou pegar também o box shadow. Ah não, esses não precisa. No caso o box shadow e o border radius, eles são idênticos do outro card. Pode até comparar para vocês verem. Pegar só o background. Identar. Beleza, por enquanto não vai acontecer nada, porque eu não passei ainda ele, né? Mas se a gente vir aqui e passar, por exemplo, no do meio, Purple Card, e olhar, a princípio não aconteceu nada ainda, por quê? Vamos ver, investigar, Purple Card. Então, gente, eu escrevi errado aqui, não é Purple, é Purple. Daí já vai funcionar bonitinho aqui, beleza? Daí também a gente vai copiar e colar esse JavaScript executando o CSS aqui em fontes. No caso, na nossa fonte, todos os P's, né? Em vez de ser, se caso for purple, o que a gente vai fazer? Em vez de ser esse cinzinho aqui, o color, vai ser o que está no design, que é esse branquinho aqui. Vamos copiar aqui, ó. Fecha. Aqui. E copiar aqui para dentro, no lugar desse background. Já vai. Toda vez que a prop purple tiver true, ele vai colocar a letrinha branca aqui também pra gente. Pode ver que já está bem parecido. O que está faltando? Arrumar esse image aqui e remover o image quando vier a prop, certo? Então o que a gente pode fazer é aqui em image, por exemplo, quando for purple card, a gente vai colocar chaves aqui para executar o JavaScript, né, dentro do render. E se for falso o purple card, ele renderiza o IMG com o source image.jpg, certo? Se for falso. Se for verdadeiro, quer dizer, se for falso, ele não renderiza. Ah, tá. Se for falso o purple card, ele renderiza. Se não, ele não renderiza o IMG, certo? Daí a gente já pode observar que não vai renderizar mais o IMG nosso. Só que ele ainda não está bonitinho, falta arrumar o radius dele aqui. Vamos lá, pegar esse radius e colocar no nosso IMG. Aqui. E como vocês podem observar, de colocar o radius no MG, ele já ficou mais redondinho aqui, ó. Até dar um zoom. Tá. Aqui. Ó, tá vendo? Ó? Ficou mais redondinho. Beleza? Deixa eu voltar a 100%. Fechou? E a gente pode vir aqui, brincar, importar quantos cards na ordem que quiser. Deixa eu mudar para baixo aqui. E como vocês podem ver, ele ficou bem parecido. Tem algumas coisas para ajustar ainda, como a imagem, o tamanho dela na altura, né? Talvez o espaçamento entre as fontes. Mas assim, basicamente foi para mostrar para vocês como que é trabalhar com o conceito de componentes, propriedades e principalmente a estilização do style de component, certo? Aqui deu para a gente pegar bastante coisinha. Eu acredito que o próximo passo agora é entender melhor o conceito de use effect. Deixa eu já abrir aqui. Então, a gente já viu, né, o style de components. E o próximo passo é a gente ver o use effect e use state. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, curtir, compartilhar e falar com os amiguinhos
e para as amiguinhas sobre o nosso pequeno curso. Minha ideia é tipo, passar o básico para o pessoal que nunca viu React na vida e mostrar que não é difícil. A gente está usando componentes funcionais, coisas que talvez quando era componente baseado em classes era um pouco mais complicado. Eu acredito que vai facilitar um pouco a vida agora com os componentes funcionais. E o Style Components também é uma ferramenta indispensável. A gente usa, eu acho que na grande maioria das aplicações de client-side, no caso. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula sobre as nossas hooks. Tchau!